Olá, pessoal, bem-vindos, boa noite por estar aqui acompanhando essa conversa mais essa semana. E dessa vez a gente escolheu um tema que com certeza vai colaborar aí para suas reflexões de quarentena e espero que esse conteúdo possa acrescentar na vida de vocês, né, de modo a contribuir para que vocês possam enxergar esses assuntos que aqui a gente conversa no dia a dia, enxergar e conseguir perceber alguma aplicação prática desses assuntos que a gente aborda aqui. Dessa vez a gente escolheu o tema karma, livre-arbítrio e destino, que são assuntos, conceitos muito conversados, muito citados nas redes sociais, nas páginas, nos sites, nos vídeos. E às vezes esses conceitos eles caem em determinada banalidade e de alguma forma essa banalidade faz ofuscar um pouco o verdadeiro sentido que esses conceitos carregam em sua essência ou no sentido mais próximo da originalidade às quais eles eram abordados no princípio, tá? Então, uma breve apresentação, meu nome é Caio José, eu estou aqui representando o projeto Folhas Soltas, para quem quiser conhecer, @Folhas Soltas, com um S só, ligando o Folha e o Outras, tá? E é um projeto de cultura, de sistemas de aprendizagem colaborativo, conto com a presença e ajuda de vários colaboradores, dos quais o Renê é um grande colaborador nosso, ajudou a amadurecer muito o nosso projeto com a sua experiência e dessa vez, a partir da última live que a gente gravou, eu estou sendo recebido aqui cordialmente no canal dele, Renê Monterrey. E Renê, caso você queira fazer uma autoapresentação, para Então o tá bom. pessoal que está chegando agora, né, e não te conhece ainda. A gente vai se apresentando aos poucos, né? Então, é difícil falar da gente, né? A minha, já faz muito tempo que eu tô questionando, estudando a respeito desses temas que a gente aborda aqui. Isso já faz aí algumas décadas. E com essa história da quarentena, eu acabei me propondo a pegar muito do material que eu tinha em palestras, que eu tinha organizado, e formar esse canal. Aí acabou aparecendo a oportunidade de fazer as lives, então estou aqui agradecendo a presença de todos vocês e muito satisfeito com essa experiência que eu estou tendo. O Caio falou a respeito da prática. A intenção desse canal é exatamente fazer a gente refletir um pouco a respeito da prática dos ensinamentos. Porque muita coisa é dito, muita coisa tem teorias, hoje existem muitos livros, muitos temas. Se a pessoa quiser, ela pode se transformar numa sumidade a respeito do assunto que for, mas é sempre bom lembrar que o que é importante é que a gente pratique, Sim. porque né, o nosso cérebro ele é responsável pela armazenagem da maioria das coisas, ou grande parte dessas coisas, ou de tudo aquilo que a gente consegue armazenar. E quando a gente passa pelo processo da morte, muito disso se perde. A única coisa que acaba sendo transferida para os veículos superiores é exatamente aquilo que a gente praticou, aquilo que a gente assimilou através da experiência, é o que fica. Então, nossa finalidade aqui é exatamente começar a levar as pessoas a essa experiência, a questionar na prática como tudo isso funcionaria, se é isso, se não é, como que pode ser de uma outra maneira, e que assim elas sejam mais felizes e elas tenham capacidade de evoluir um pouco mais em termos de consciência e de trabalho e de autoconhecimento. Legal.
Renê, para a gente começar, eu vou fazer aqui uma breve contextualização do conceito, né? O karma. O que é karma? Hoje em dia é quase que doce na boca de criança, né? Todo mundo fala assim karma o tempo todo. E antes de compreender o karma, talvez seria interessante a gente levantar o conceito de dharma. Dharma, do sânscrito, tá? Diz respeito à lei divina em sua plena fluidez, em sua plena aplicação orgânica, tá? E o karma é uma lei, tá? Não menos importante, eu diria que complementar a dharma, porque é justamente a inteligência do karma que permite com que ocorra a manutenção de dharma. Então tem o dharma, que é a lei, fluindo a partir da sua própria natureza, e todas as vezes que, a partir do livre-arbítrio, que é um conceito que a gente vai abordar também, né, a gente desvia desse caminho através das nossas ações, escolhas, atos, tá? O karma precisa ser ativado para nos colocar de volta nesse caminho relacionado ao equilíbrio com Dharma, que é a lei com todas as letras em maiúsculo, por se tratar da lei divina e não da lei humana, tá? Então temos o karma como uma ação complementar à Dharma, e temos o livre-arbítrio como um princípio que a gente muitas vezes confunde também com a questão da liberdade, tá? Mas é uma potencialidade que em determinado momento evolucional a gente adquire de poder escolher entre uma e outra coisa, escolher entre o bem e o mal, escolher entre um e outro caminho. E o destino é um conjunto de tendências que se configuram numa realidade, tá? Que de alguma forma ela tende a se colocar para ser vivida, tá? Mas ela não é arbitrária no sentido de definir exatamente, pontualmente aquilo que precisa ser vivido. São energias que se configuram de uma forma mais ampla, criam inclinações, mas a partir dessas inclinações, a partir do embate com essas inclinações, é que nós exercitaremos o nosso livre-arbítrio. Quando a gente era mais novo, eu particularmente, na minha adolescência, quando eu li a primeira vez aquele livro do Paulo Coelho, é até engraçado, porque a minha geração ela foi bastante marcada pela literatura do Paulo Coelho. Hoje é muito adorada por um lado, muito criticada por outro lado, mas o que importa é que, de alguma forma, essa literatura fez suscitar alguns assuntos muito importantes numa época de muita carência desses assuntos. Então, ele tem um livro que chama Maktub, né? Estava escrito, que ele coloca que todas as coisas, de alguma forma, já estava escrito, né? Já estava anotado, e aquilo que estava naturalmente anotado tenderia a acontecer. E a gente, naquela ingenuidade da adolescência, se questionava, mas se está tudo escrito, se está tudo já destinado, pré-determinado, então não pode haver o livre-arbítrio. Como eu posso escolher se as escolhas já foram feitas antes que eu pudesse ter a minha, né? E mais tarde, na medida em que a gente começa a estudar e a maturar um pouquinho as ideias, a gente percebe que o conceito de destino e livre-arbítrio não são conceitos excludentes, eles também são complementares, né? O destino como uma realidade que se desenha com tendências e inclinações, e o livre-arbítrio como a forma como a gente reage a essas tendências, deixando-nos levar por uma outra tendência, negando uma outra tendência, remobilizando essas tendências, tá? Então há sempre um embate entre o livre-arbítrio e o destino, e esse embate, de alguma forma, gera o crescimento daquela identificação
do ego inferior com quem a gente é, né? A nossa personalidade, há um crescimento da nossa personalidade a partir desse embate, e por outro lado também há um grande trabalho espiritual acontecendo relativo ao eu superior. Renê, você tem alguma coisa para poder introduzir e a gente começar então a conversa? Vamos lá, né? Eu acredito. O fato de acreditar não significa que a minha fase de adolescente já está bem mais longe que a do Caio, então já acabei revendo várias vezes esses conceitos. Hoje eu acredito que o karma está relacionado ao quaternário inferior e o dharma ao ternário superior. Dentro daquele conceito de que o homem tem 7 corpos, os 4 inferiores eles formariam uma estrutura rígida que já está existente, e a gente lembra que a figura do quadrado é uma figura estática, é uma figura difícil de se movimentar. Então a lei do karma ela seria responsável pela movimentação dessa estrutura rígida, que é o que acabaria por fazer ela evoluir. E a partir do momento em que nós entramos em comunhão com a chamada tríade superior, com o nosso eu interior, etc., então nós estaríamos mais sujeitos às leis do Dharma, desde que nos comportemos direitinho. Uma vez que a gente tem uma tendência à estagnação, à inércia, e quando isso acontece, é necessário a gente levar um empurrãozinho para poder caminhar. Tipo o sapo, né? Se a gente não chuta a bunda do sapo, ele não pula. Então, às vezes, a gente acaba sendo movimentado dessa maneira. Essa questão do karma, hoje eu vejo assim, quando eu vejo um mapa astral, eu fico impressionado de ver como todos os conflitos, todas as tendências, a, as visões de mundo, elas aparecem determinadas. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, será que existe mesmo livre-arbítrio? Será que não existe? Porque ele te mostra, naquela criança impressionante, o adulto que vem, que eu chego a conhecer, que vem me procurar, a gente pensa, poxa, ele já foi criança na hora do nascimento dele, toda essa vida, todos esses conflitos já estavam desenhados, então isso daí chega a ser alguma coisa interessante. Por conta disso, hoje eu entendo o karma como a bagagem que a gente traz. Talvez não tenha a ver com reencarnações passadas, se a pessoa não acredite, mas uma coisa é clara, uma coisa que parece que existe um script, existe uma linha que aponta um roteiro, um aprendizado que a nossa consciência precisa obter durante essa experiência aqui nesse plano. Destino, destino eu vejo como destino, né? Então, o Dharma ao passado, o Karma como sendo o passado, o Dharma talvez como sendo o destino. É onde é aquilo que está sendo apontado, é aquilo que a gente deve encontrar para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se transformar. E o livre-arbítrio como sendo alguma coisa do tipo, está nas nossas mãos as ferramentas e a maneira como a gente quer viver aquela experiência. O karma eu vejo assim, se a gente pendurar uma bolinha no teto, numa linha, e der um empurrão, então aquilo vai ficar no movimento, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até parar novamente. Então, o karma eu vejo como alguma coisa assim, algo que rompeu o equilíbrio, ou de repente rompeu a inércia de alguma coisa, e faz com que haja uma oscilação de experiências entre os dois extremos, para que no final das contas se chegue a uma conclusão. Sim. Imagino isso, não Sim, sei sim. se é, né? Mas imagino Mas isso. é uma analogia muito boa, né? Bem didática. Ela
nos traz um alerta quanto à compreensão do que pode ser o karma, porque hoje em dia, dentro de um determinado simplismo, a gente coloca o karma numa camada muito imediatista, no sentido de que você faz uma coisa e você tem que pagar aquilo que você fez de uma forma muito semelhante como você gerou aquele karma, como se, numa hipótese, uma pessoa é atropelada porque um dia ela atropelou alguém. Eu não consigo enxergar a natureza trabalhando nesse grau de literalidade, até porque uma pessoa, quando ela tira a vida de outra, o tirar a vida de outra pessoa é uma coisa tão intrincada, envolve tantas realidades, tantas pessoas, né? Tantos acontecimentos se desenrolam a partir de um ato desse, que a natureza ela não trabalha numa mesquinharia literal de devolver para quem fez exatamente aquilo que ele acabou de fazer, né? É como se fosse um troco, né? Mas eu vejo como uma forma em que as pessoas elas precisam viver com todos os pingos nos is a vida que elas mesmas criam, tá? Então, a partir do que a gente pensa, a partir do que a gente sente, a partir do que a gente fala, a gente configura realidades, configura universos dos quais nós mesmos teremos que viver dentro, né? Com tudo aquilo que de bom e ruim nós colocamos, lembrando que tem o karma positivo e tem um karma negativo, mas tanto o positivo quanto o negativo ainda são karma e ainda nos aprisionam dentro de uma determinada realidade. Outra questão do karma é que o karma ele ocorre em seu aspecto individual, a partir das ações de uma individualidade. Tem o karma também que se relaciona com a família, que inclusive a gente pode até dizer que o sobrenome é uma grande âncora kármica, né? Em torno de um sobrenome se aglomeram consciências com karmas em comum. É um mantra, Tem o karma, né? Sobrenome é um mantra, né? exatamente, Que todo mundo vibra, né? Naquela mesma tônica, né? exatamente, né? Como se todo mundo tivesse é, problemáticas afins para resolverem, né, em conjunto, e por isso também que a convivência em família, ela tende naturalmente a ser uma coisa conflituosa, porque um, de alguma forma, faz acender no outro aquilo que lhe está oculto, né? Os pais, ao mesmo tempo em que eles coroam, eles também crucificam. Então essa paradoxalidade que existe na convivência do lar, familiar, todos aqueles atritos, tá? É uma composição kármica a mais precisa possível para nos permitir, para permitir com que a gente cresça enquanto ser, tá? Para que a gente possa treinar a aplicação dessa potencialidade que a gente tem e que depende muito do estado de consciência para se utilizar, que é o livre-arbítrio. Muitas das vezes nós agimos a partir das tendências que nos inclinam, que nos induzem, né? Nós agimos criando realidades que, de alguma forma, a gente acredita ser a partir da nossa liberdade, mas nós estamos sendo induzidos inconscientemente a agir daquela forma, né? E a gente vive esse dilema, né? Estou vendo aqui, antes de contextualizar, né, porque chegou um momento evolucional, tá? A teosofia ou eubiose, ela coloca como a primeira raça física e a terceira raça evolucional do nosso sistema, a Lemúria. Como esse é um assunto histórico e um pouco técnico, eu queria saber se você tinha alguma coisa para falar, algum comentário a fazer a respeito do que eu comentei.
para que eu não desvie muito do assunto que a gente estava. Tá bom, então, né? Só um adendo. Essa questão do karma, muitas vezes as pessoas elas deixam de agir pelo medo. O que que eu posso fazer? Não, e se eu não sei como agir, então eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, etc. É aquilo que você disse, né? A pessoa ela precisa ter convicção, precisa ter crenças, e precisa tomar atitudes. Ela tem que admitir que ela veio nesse plano para ter experiências. Então, o erro é aquela história, né? Como você vai adquirir experiência errando? Não tem outra maneira de adquirir experiência. Como você vai se reformular? Como você vai rever valores? Então, muitas vezes, essa questão de karma, as pessoas acabam. A gente tem uma tendência ao comodismo. Ah, não vou fazer isso para não gerar karma, né? Então, a questão do medo. Depois, mais tarde, a questão da culpa. Eu não deveria de ter feito isso. Ou então, algumas religiões elas pregam assim: ah, se você se arrependeu, pronto, aquilo já está resolvido. E não é bem assim. Não é bem assim que a coisa funciona. Eu tenho um exemplo assim que eu acho que cabe muito bem, que é uma experiência pessoal. Eu, quando estava num processo bastante difícil, eu acabei atropelando um cachorro. À noite, estava chovendo, o cachorro era escuro, eu acabei atropelando o cachorro. Mas naquela época eu não tinha lá muito contato com animais, tudo aquilo foi uma coisa que passou batido, até que de repente eu vim aqui na chácara, vim ter cachorro, viver, conhecer um pouco desse mundo maravilhoso desses seres. E uma coisa é fato, que por mais que eu tenha me arrependido do que eu fiz, por mais que eu cuide de cachorros, aquele cachorro que ficou lá atrás, ele ainda está gritando na minha cabeça. Né? Então, é uma coisa assim, não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa, e aquilo que eu aquilo que eu fiz lá atrás, passou uma borracha e aquilo deixou de existir. Existe a questão da conscientização. Então, é necessário que a gente aprenda. O karma ele tem essa função de nos fazer aprender ou fazer apreender novos conteúdos, novas experiências, novas visões, para que a gente não recaia nos erros do passado, não por medo de julgamento ou por arrependimento, mas sim porque alguma coisa fez com que a gente mudasse completamente o modo de ver aquilo lá. Então vamos lá para Legal. Lemúria agora. Vamos voltar algumas centenas de milhares, né, de Isso. anos. Chega um momento, né, evolucional que a teosofia ou eubiose coloca os lemurianos, tá, no processo, nas etapas da antropogênese, o desenvolvimento do ser humano, e ela coloca a raça lemuriana como a primeira raça física do nosso planeta e a terceira raça, lembrando que nem todas do espectro centenário de raças foram e serão físicas, né? Então, em determinado momento no desenvolver dessa raça, lembrando que cada uma das raças tem 7 sub-raças introjetadas, e da terceira para a quarta sub-raça da terceira raça lemuriana, através das experiências que os lemurianos tinham, que eles eram seres que viviam tal como se fossem animais, eles tinham alma-grupo, viviam a partir de comandos que lhes eram externos e eles agiam de forma grupal, né, em bando, tá? E aquele conjunto de experiências, né, de receptos, perceptos que a consciência daquele grupo foi acumulando a partir das vivências de eras sem conta, em determinado momento, através da neuroplasticidade cerebral,
ele conseguiu criar uma condição para que um lemuriano se percebesse como uma individualidade. Esse aparato biológico, né, orgânico, o cerebral, ele, através dessas experiências acumuladas, ele conseguiu adquirir a potencialidade da autoconsciência. E isso é um grande contraste, porque até então esses seres viviam de forma coletiva, como se um único comando comandasse todas aquelas ações conjuntas. Em determinado momento, aqueles seres passam a se estranhar, porque a partir daquele momento existe o eu e o outro. O processo da individuação, que também no esoterismo é colocado como o período em que eles receberam um princípio mental, o Ahankara, de hierarquias superiores, tá? E esse Ahankara, esse princípio mental, que coincide justamente com a fase em que eles amadureceram esse aparato biológico para poder receber esse princípio, né? Não tem como você colocar um presente onde ele não cabe, né? Então precisou haver uma plasticidade cerebral que acolhesse esse princípio, tá? Do eu sou. E a partir de então, esse mental ele é polarizado. Ele é polarizado em mental superior e mental inferior. O mental superior relacionado às coisas invisíveis, abstratas, e o mental inferior relacionado com o que ia se desenvolver a partir de então, através das personalidades desses lemurianos, ainda em estado muito primitivo de existência. Então, a história do livre-arbítrio ela começa aí, e a partir do momento em que eles recebem essa potencialidade, eles passam a ser, de alguma forma, cobrados também por ela. Aqueles que não têm a lei, sem a lei são julgados, mas aqueles que, a partir do momento que recebem uma potencialidade, eles passam, então, a ser cobrados a partir dos valores relativos àquela potencialidade. Eles passam, então, a engendrar karmas, tanto pessoais quanto coletivos, né? E isso foi um grande catalisador evolucional. Apesar disso, de alguma forma, ter gerado um grande desequilíbrio no convívio desses lemurianos, que até então ainda se moviam muito de forma instintiva, esses atritos que se multiplicaram funcionaram como um grande catalisador evolutivo que gerou um desenvolvimento vertiginoso, então, dessas faculdades cerebrais. Em determinado momento no mito grego, se eu estiver enganado em algum ponto, você me corrige, Renê, Prometeus, ele rouba o fogo dos deuses para poder presentear a humanidade, né, que vivia, então, na escuridão, na penumbra, no sofrimento. Ele recebeu lá o seu castigo de Zeus por ter roubado isso, né? Mas de alguma forma esse fogo representa essa consciência e de alguma forma também tem relação com esse mental que os lemurianos, que o ser humano no seu estado primitivo recebeu, e essa ascensão vertiginosa, vamos assim dizer, da evolução desses seres a partir desse presente conquistado, vamos dizer assim. Não é por aí? É, por aí, né? Eu gosto muito esse momento em que aparece a questão, teoricamente, do bem e do mal. A questão que começa todo o drama evolutivo. Uma vez eu vi uma descrição que eu achei muito interessante. Então, a gente imagina o homem como sendo um animal que está só ouvindo a voz do dono. O dono está falando assim, faça isso, faça aquilo, faça outra coisa. E, de repente, num determinado momento,
esse animal não escuta mais o dono falar do lado de fora, mas começa a ouvir uma voz dentro da cabeça. Os seus próprios pensamentos, ele não sabe que são seus pensamentos, e ele começa a pensar que aquela voz que está falando com ele é Deus. Então, é o momento em que ele começa a confundir aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, com aquilo que seria a divindade. É, separa o inferior do superior sem ele perceber, achando que o inferior, na verdade, estaria falando com ele é Deus. Aí ele vai trocar ideia com os outros, não, mas Deus falou isso para mim, o outro vai dizer, não, mas Deus me falou outra coisa. Aí começam as complicações, começam as confusões, porque eles não se entendem mais, eles vão ser obrigados, a partir desse momento, a começar a se reunir e começar a estabelecer regras, estabelecer códigos, porque procurar entender, tirar um denominador comum do que seria isso, esse pensamento todo, né? Esse é o começo de quando a vida deixa de ser uma vida em bando para começar a ser uma vida mais socializada. É o começo de toda a nossa estrutura da sociedade. Isso é muito bonito. Então a gente percebe que esse simbolismo do Prometeus também é muito bonito, porque tanto o Prometeus quanto a questão luciferina a qual ele está relacionado, a gente pode dizer que é um mito do próprio homem. É o próprio homem que ele perde a sua condição divina quando ele deixa de estar em contato com aquela consciência superior, e ele é obrigado a viver na sua condição humana, com as suas dores, com a sua própria ignorância, não entendendo por que ele está passando por tudo aquilo. E a partir desse momento, ele começa a vagar sozinho pela terra, procurando reencontrar novamente aquela condição que ele perdeu. Então, ao mesmo tempo que é um castigo, né, Prometeus acaba sendo castigado, entre aspas, ele fica aprisionado numa montanha, e aí uma águia todos os dias vem devorar o fígado dele, o fígado sempre cresce. Então, a própria dor da humanidade, a humanidade procurando avançar, procurando compreender, e a compreensão nunca chega, o conhecimento nunca chega, aquilo que ela busca nunca chega. Isso daí é maravilhoso, é um impulso, né? Porque a evolução a gente entende, a gente vem dos ciclos dos planetas, tudo ela vai acontecendo em círculos, e ela vai acontecendo em níveis diferentes. Então, a gente está sempre repetindo a mesma história, em oitavas superiores, mas estamos sempre repetindo as mesmas histórias, e os mitos acabam sendo muito interessantes, porque é como se eles definissem uma dessas repetições, ou um desses aspectos kármicos. De repente, a gente pode dizer que cada uma dessas repetições é um aspecto kármico que está se manifestando para que a gente aprenda alguma coisa mais com ele e a gente possa continuar o nosso caminho como humanidade, ou como pessoas, ou como família. É bem interessante isso. Sim. O karma, né, René, ele acaba configurando cenários que sempre vai nos tirar da inércia. E ao nos tirar dessa inércia, ou dessa procura pela inércia, pela comodidade, a gente sempre vai cair num terreno aparentemente novo, terreno esse que a gente vai precisar se adaptar, criando novas possibilidades de entendimento, de vivência, de relação, de linguagem, de afetos. E tudo isso é um acumular de experiências. Então, o karma ele sempre vai agir, né, como se fosse uma panelinha com uma chama embaixo, que nunca deixasse a gente ficar parado muito tempo. A gente vai ter que estar sempre em movimento, né, porque se a gente para, a gente começa a sentir dor, a gente começa a se queimar, né,
uma analogiazinha. Tem um paralelo que é bem interessante, que a gente, para explicar a questão do livre-arbítrio, a gente remeteu à Lemúria, encontramos aí um paralelo com o mito grego de Prometeus, que roubou o fogo representando a consciência, roubou dos deuses e deu para a humanidade. E é muito intrigante que haja uma referência quase que direta a isso do trabalho de uma neurocientista brasileira que há alguns anos publicou uma tese muito bonita a respeito do desenvolvimento do cérebro, a contagem dos neurônios, ela retificou, eles superestimavam, eles falavam que a gente tinha 100 bilhões de neurônios e ela fez uma contagem através de uma metodologia e ela encontrou 86 bilhões de neurônios, né? Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com a linearidade do estudo dela, ela percebe que há um rompante, há um momento evolucional, tá? Que aí, no caso, ela está seguindo aquela orientação evolucionista, né, dos nossos ancestrais, que não é totalmente coesa com a história esotérica, mas tem lá os seus flertes, né? Eu acho que de alguma forma elas acabam se complementando, e ela percebe que a partir da descoberta, entre aspas, do fogo, há um desenvolvimento na plasticidade, no crescimento cerebral muito grande do ponto de vista orgânico. Não pelo fogo em si, mas olha que interessante, porque a partir do fogo eles passaram a ter a possibilidade, ou seja, novas possibilidades, a possibilidade de cozir os alimentos, e os alimentos, então, depois de cozidos, eles poderiam ter um maior aproveitamento das calorias daquele alimento. Então, antes, eles precisavam muito tempo, aqueles seres enormes, né, rudimentares, comendo, 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 e aqueles alimentos que eles ingeriam, tá, não era toda a caloria daquele alimento que era aproveitado, os alimentos crus. Mas a partir do momento que esse alimento é cozido, toda essa energia, toda essa caloria do alimento é aproveitada, então os seres não precisavam mais ficar o tempo todo comendo. Abriu uma janela de ociosidade para esses seres. E essa janela de ociosidade acaba sendo um mundo de novas percepções, um mundo de novas experiências voltadas para outros sentidos, outros horizontes, e ela biologicamente aponta essa subida vertiginosa do desenvolvimento do sistema nervoso central a partir da descoberta do fogo. Muito diretamente relacionado, de forma análoga e metafórica, claro, ao mito de Prometeu e também ao recebimento do Ahankara, do princípio do eu superior, né, da hierarquia dos asuras, como coloca os teósofos ou eubiotas, né, Renê? É bem interessante esse paralelo. É bem interessante. Eu acho que essa coisa do superior, a partir do momento que a gente resolve uma questão relacionada ao quaternário inferior, aparece a possibilidade da gente dar uma subidinha em relação ao ternário superior. Né? Então, por exemplo, essa questão que você citou, a questão do fogo, a questão dos alimentos, a partir do momento que gera uma ociosidade, um outro momento que eu acho muito bonito no homem pré-histórico, eu acho talvez que esse homem pré-histórico tenha começado a procurar comunicação com o divino ou algum tipo de outra coisa, é quando ele na parede da caverna ele começa a desenhar, ele começa a pintar. As expressões artísticas começam a acontecer. Isso, aquilo não é uma necessidade de alimentação, não é uma necessidade imediata que surge, mas é uma necessidade superior, é uma necessidade de comunicar, uma necessidade de documentar, uma necessidade de praticar magia, porque ele acredita que ele desenhando
aquele bisão na parede da caverna, ele vai conseguir capturar o bisão. Então é extremamente interessante como esses dois lados eles estão interligados, porque você acaba, a partir do momento que você alimenta a parte material, né, a parte objetiva, ela abre espaço para que você dê um salto subjetivo também. Alimentar não, dar um salto, sim. né? Acaba sendo mais apropriado esse termo. Né? Só que aí tem a necessidade de responder, de se responsabilizar por tudo isso. Uhum. Né? Principalmente a questão do fogo. A questão do fogo ele é usado para cozinhar, mas ele acaba tendo outros usos, outras Finalidades. finalidades, não tão singelas quanto a de preparar o alimento, como ele acaba tendo finalidades destrutivas, em termos de guerras e etc. Então é necessário que haja. é, Isso promove desequilíbrio, né? São atitudes que promovem desequilíbrio. Então é necessário que haja uma lei que regule tudo isso. O karma seria isso, né? O karma seria não no sentido assim de, por exemplo, de você castigar alguém, tipo, eu pus fogo no mato hoje, amanhã vem alguém e põe fogo na minha casa, sabe? Não nesse sentido, mas no sentido é o que a gente está vendo hoje, a própria destruição que o homem está provocando em termos de natureza, em termos planetários, hoje se volta contra ele. Apesar da gente ter os momentos cíclicos, a gente estuda essa questão das conjunções planetárias, etc. Mas existe também uma questão de ação e reação que em determinados momentos se manifestam. Sim. Hoje a gente está vivendo isso claramente, né? O desequilíbrio que nós causamos pelas nossas crenças, pela nossa maneira impensada de querer o lucro, o consumismo, o poder, acabou se voltando contra todos nós. Isso é ação do karma. Eu vejo isso como karma. Talvez se a gente não tivesse tomado esse caminho, esse movimento, esse movimento planetário que demarca isso, já que havia uma conjunção, havia alguma coisa demarcando isso, mas talvez não fosse em outro patamar, mas não deixaria de Sim. acontecer. Seria talvez num plano, E num plano diferenciado, mais sutil ou mais denso, isso, mas dependendo das atitudes que a gente tem. Então, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. E disso ninguém escapa. E aquela história, cada um colhe o que planta. Isso não é bem karma, mas é mais ou menos o que seria o karma. E se a gente quiser olhar com outros olhos, por exemplo, olhar com o olho de quem entende que essa manifestação da natureza não seja uma resposta direta às nossas ações para com a natureza, tudo bem, a gente também não precisa ir por aí, mas a gente pode olhar como kármico a nossa dificuldade em lidar com as situações em que a natureza nos coloca a partir da forma como a gente estruturou a sociedade. Então, se a gente não quiser ver por um prisma, por uma lente, a gente pode ver por um outro, tá? Porque hoje em dia existe muito esse debate. Se a natureza está respondendo às más atitudes humanas, como se fosse um grande sistema imunológico emergindo para poder se preservar das ameaças humanas, que é um debate que parece que não vai ter fim tão logo, e eu não acredito que seja tão importante isso também, mas se a gente for olhar para o lado mais pragmático, tá? Independente de como essa mecânica ocorre, quem é responsável por quê, um fato está dado, né?
aconteceu a proliferação de um vírus, a questão econômica vem surtindo inúmeros efeitos, e a gente, da forma como a gente se organizou em termos de sociedade, a gente se vê diante de inúmeros problemas a serem superados, né? Problemas esses que trazem toda sorte de ansiedades, de sofrimentos, tá? É uma outra forma de poder analisar a exteriorização kármica, né? Que se não é a partir de ações, por um lado, também a gente tem que lembrar que o karma ele tem relação direta com a ação. Tanto a ação dos seres humanos, do ponto de vista individual e coletivo, quanto a ação da própria natureza de restabelecer o seu próprio equilíbrio, a sua própria lei, né? Bem por aí, né? A gente vem dessa questão, volta para a questão do Prometeus, o destino seria a retomada dessa consciência, a evolução da humanidade. O karma é a consequência das ações que ele toma em função do livre-arbítrio que ele tem. O livre-arbítrio, a gente tem essa meta para conseguir. Agora, que ferramentas que eu vou usar para fazer isso? Essa está nas nossas mãos, né? Essa depende das nossas crenças, depende de uma série de fatores, estado de consciência, crenças, etc. Mas essa escolha ela vai gerar consequências e essas consequências fatalmente elas terão que ser revisadas. Até no movimento planetário a gente fala assim, o planeta ele passa, depois ele fica retrógrado, aí fica todo mundo desesperado publicando no Facebook, meu Deus do céu, o planeta está retrógrado, o que vai acontecer agora? Significa assim, significa que a natureza, existe uma ação e depois existe um período de revisão dessa ação para depois poder continuar aquilo que tem que ser. Então se faz necessário isso. Se faz necessário. Muitas vezes a gente tem uma tendência a ter ações repetitivas. A gente tem essa grande tendência a ficar repetindo, e a humanidade ela só caminha, ou a consciência ela só acontece, a revisão só acontece a partir do momento que a gente repita essa ação e ela não funciona. Né? A partir do momento que eu pego meu computador e ele não liga, aperto o botão e ele não liga, então eu vou ser obrigado a chamar um técnico, eu vou ser obrigado a saber por que ele não está ligando. Então com a gente é a mesma coisa, né? Vai dando essas questões todas, né? Vai dando esses maus funcionamentos aí, tanto sociais quanto de conceitos, de ideias e etc., para que haja uma revisão e a partir dessa revisão as coisas possam caminhar melhor. Então, nesse ponto, o karma ele é uma ferramenta fantástica, porque ele é a ferramenta que nos empurra para essa revisão, para que a gente possa, a partir dessa revisão, aprender a ver as coisas de uma outra maneira. Então, e quando eu não sei, eu tenho que perguntar para o outro. Eu sou obrigado a aprender, sou obrigado a descobrir coisas novas. Então é isso, né? A gente percebe como esse aspecto, essa lei, ela acaba sendo impulsionadora do desenvolvimento humano assim de um modo fantástico. Ela é uma lei extremamente sábia. Não se trata só de punir como as pessoas normalmente dizem, né? Então tudo que é mal na vida delas falam assim, isso daqui é meu karma, eu tenho que aceitar. Não é desse jeito, né? Realmente é uma lei maravilhosa que ela está sempre nos apontando, falando assim, olha, reveja isso, questione isso, aprenda, cresça.
Então isso daí é bom. Só que às vezes a gente emperra, aí a gente tem que apanhar um bocadinho até aprender, né? Mas fatalmente no final acaba aprendendo se a gente quiser. Senão, é aquela história. A eternidade não tem pressa nenhuma, a evolução não tem pressa nenhuma. A pressa é nossa, que estamos aqui com um tempo bastante limitado nesse plano. Você falou aí a respeito de ser uma lei muito sábia. Talvez role fazer aqui um parêntese rápido da cosmogênese para quem gosta, porque tem uma hierarquia que tem uma responsabilidade direta sobre o processamento de Certo? como esse karma se manifesta, né? Então a gente volta lá ao primeiro passo, o primeiro estágio, o primeiro sistema de evolução, né? O sistema kumárico, né? E os kumaras eles se dividem eles se expressam em asuras e makaras. E por suas vezes, né? Os asuras eles se dividem em asuras, em suras e em as-atman, que são os chefes dos elementais que comporão toda a sorte de corpos a partir de então. Os suras, eles também são conhecidos como lípicas, Isso. anotadores de karma, né? E é muito interessante porque quando a gente olha os lípicas anotadores, a gente naturalmente cria uma imagem antropomorfizada de um ser com um bloquinho na mão, né? Sentado em cima da montanha, anotando tudo que todo mundo está fazendo, né? Mas é claro que isso é uma forma de se pedagogizar um metabolismo que tem uma profundidade assim absurda, né? Um assunto muito intrincado que no ser humano ele pode ser visto sobre duas nuances. Os Jnana Endriyanis, que são as formas como os nossos órgãos do sentido recebem as impressões do meio, tá? A audição, visão, olfato, paladar, tato, como essas impressões vêm por esses filtros através do meio externo. Essas informações, então, elas são processadas, são analisadas e, em determinados casos, essas informações são externalizadas, né? Dessa vez pelos karma endriyanes, que são os nossos órgãos de ação. Aí a gente recebe uma impressão do meio, tá? E traça um julgamento verbal a respeito daquilo que a gente recebeu do meio. Se isso que eu falo a respeito do meio estiver condizente com a realidade dessa impressão que veio, é uma realidade linkada ao Dharma, à lei. Eu só vou estar refletindo aquilo que a natureza me trouxe como forma de impressão. Agora, se o juízo que eu tomo, que eu profiro, que eu faço, que eu falo, que eu penso, tá? Não só o que se fala e o que se faz, mas também o que se pensa, não estiver condizente com essas impressões que vêm do meio, eu crio aí desvirtuações de realidade que eu mesmo terei que retificá-las depois através do mecanismo do karma. Né? Então, um metabolismo muito fechado, muito perfeito, é complementar. Né? E tudo isso para garantir com que a evolução se processe de forma perene, com que a evolução nunca cesse e que ela garanta a sua natureza exponencial, que ela passe a evoluir cada vez mais a partir da matéria crítica, a matéria bruta que ela tem para poder trabalhar. A transformação de vida, energia em vida consciência. Né? A energia em seu estado bruto, ganhando consciência de si mesmo. Lembrando que a matéria nada mais é do que o espírito cristalizado, o espírito é manifestado nos planos mais densos de si mesmo, tá? E o espírito como a matéria volatizada, sublimada, elevada aos planos mais sutis também de si mesma. É interessante, porque a gente fala num plano só e, na verdade, existe, né? Toda essa multiplicidade de planos acontecendo.
E o que acontece em um acaba interferindo no outro. A respeito dos Com lípicas, certeza. eu lembro de uma descrição que me deram uma vez, que seriam seres assim com narizes enormes. Eu não entendi o porquê do nariz, tá? Mas que seriam seres com narizes enormes e que eles tinham assim vários conjuntos de braços, né, onde eles iam escrevendo as coisas e a cabeça rodava 360 graus. Então que cada um de nós teria um lípica e esse seria por trás olhando tudo, né, com aquela cabeça rodando 360 graus e nos conjuntos de braços anotando tudo que acontecia em todos os planos. É uma É muito. figura interessante para a gente ver, porque Escrevendo o livro de nossas vidas, né? isso. E depois mais tarde, em algum momento, aquele livro seria mostrado para nós, não sei. Uma vez eu fazia uma brincadeira que eu dizia assim, que quando a gente morresse, o que que ia passar um filme? Ia passar um filme tipo um cinema grandão, passando o filme da nossa vida num telão, só que a gente de costas para a tela e a gente vendo todos aqueles sábios assim vendo o filme e a gente só ia pela expressão que a gente visse no rosto deles é que a gente ia falar, meu Deus, o que que eu fiz, né? É interessante, É, né? Então imagina, né? Você de costas, né? Mas é interessante isso, porque a gente, às vezes, o que a gente não percebe é uma ação no plano mental, ela tem consequências, uma ação no plano emocional, ela tem consequências, uma ação no plano físico, ela tem consequências. E com certeza, né, o universo formado de todos esses planos e associado a todas essas hierarquias, então, fatalmente, ele acabe, ele acabe sofrendo, né? Os planos, uns acaba sofrendo a influência do outro, né? Um serve de base para o outro, para que o outro aconteça. Então, é muito mais confuso do que a gente pode imaginar, né? Então, por enquanto eu fico na minha ignorância a figurinha do homenzinho narigudo anotando assim, ela me satisfaz. uma coisa que é interessante e é bem prático é que qualquer resposta do dia a dia as pessoas tendem a associar ao karma. A gente precisa saber que nem tudo é karma, tá? E muito das coisas que acontecem desagradáveis com a gente no dia a dia não tem relação nenhuma com o karma. Tem a Sim, ver com a falta de atenção mesmo na vigília, é, né? O karma ele é um metabolismo, ele é um processamento, ele é um eco que repercute, né? E não, essa coisa de karma instantâneo, né? É uma representação figurativa dessa lei de ação e reação, mas o karma é um metabolismo muito mais intrincado que isso, porque alguém, numa situação hipotética, alguém atropela uma pessoa na rua, um exemplo mórbido, vocês desculpem pela morbidez do exemplo, né? Mas então, não dá para saber se esse atropelamento ocorreu em função do karma de quem dirige, em função do karma de quem foi atropelado, em função do karma daquele que distraiu aquele que estava dirigindo, em função do karma da relação entre todos aqueles que estavam ali compondo aquela cena social, em função de nenhum deles ou daqueles aos quais eles estão ligados. Enfim, é de uma é um assunto tão intrincado, né, e tão problemático em se tratar com o nosso mental concreto, objetivo, que compreender o karma seria o mesmo que sublimá-lo. Né? Compreender o karma seria o mesmo que se ver livre dele. Né? E se livre, e a liberdade, né, a limpeza, a isenção do karma, nada mais é do que o encontro com o Dharma. E o encontro com o Dharma é o encontro consigo mesmo, com o eu sou, né? É como se que é um dos aspectos é,
Eu diria que o livre-arbítrio, tá, é uma das potencialidades desse eu sou, né? E nesse momento em que o karma é sanado, tá? Que eu não acredito que seja uma coisa fácil e nem que dependa de poucas existências, né? Uma coisa mais longínqua mesmo, tá? Nada mais é do que o encontro consigo mesmo em sua condição essencial. É. E a partir do momento em que esse karma pessoal é sanado, isso não quer dizer que chega ao fim da linha ou o fim do trabalho. Acontece que esses seres passam então pela consciência que têm a se responsabilizarem então pelo karma do entorno. É como se fosse uma célula dentro de um organismo que ela adquirisse mais funções, né? Então antes ela vinha para poder responder aos déficits, aos problemas da sua pessoalidade. A partir do momento que a sua pessoalidade é sublimada, ela continua voltando para poder trabalhar os problemas do entorno e esse círculo vai ganhando dimensões cada vez maiores, até quando chega o caso, por exemplo, de um avatara, que ele vem e ele de alguma forma tem relação direta com o karma da humanidade como um todo, ou da região como um todo ao qual ele se manifesta, enfim. Bem por aí, né? Essa ideia do karma imediato, eu acho que ela é implantada na cabeça da gente quando a gente é criança e a gente está fazendo arte e a mãe fica assim, ó menino, não faz isso, e a gente continua. Daqui a pouquinho a gente vai, tropeça, se machuca, acontece qualquer coisa, a mãe fala assim, tá vendo? Ó, papai do céu te castigou, você não me ouviu, né? Então acaba sendo uma coisa desse tipo. É um modelo simplista, mas ele acaba mostrando como que isso é estruturado na cabeça da gente e a gente acaba criando Sim, essa ideia de karma imediato. Mas na sim, verdade, que nem você falou, é algo muito mais profundo. A é. redenção desse karma acredito que nunca exista. Porque a gente pegando a questão do Prometeus, o Prometeus ele é libertado no fim por Hércules, ele Que volta, notícia boa, hein? é, ele volta lá, mas fica Quiron no lugar dele, né? Então ele não existe, né, essa expiação. E aí no final a gente fazendo associação da questão do Prometeus com o quinto planetário, etc. O que acontece, né? Ele retoma a condição divina dele para na verdade começar o trabalho que ele sonegou lá atrás, né? Então, existe uma Uhum. pendência também, existe uma pendência que deve ser sanada no outro plano. Tá? Isso daí são alegorias, Sim, pessoal. Isso daí é interessante a gente entender isso como, como conceitos teosóficos, etc. Mas eles funcionam muito bem como alegorias a respeito de como as nossas vidas funcionam, de como as coisas sim. funcionam nesse plano. Então, eu recomendo a leitura desse, desses estudos para que possa entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. E na verdade é isso. Então, talvez o que a gente chama karma seja inesgotável, ou talvez só no final de todo um sistema, Um grande ciclo, né? porque na verdade a gente tem 7 sistemas evolutivos, o que não resolve um vai passando para o outro. Então, quando Uhum. chegar no final, né, a gente está no quarto, quando chegar, tem gente que diz assim que a evolução já chegou no ponto máximo, né? A gente está apenas na metade. Falta outra metade que a gente nem imagina. E com certeza, isso vai deixar resíduos. Esses resíduos depois, muito provavelmente, eles vão se manifestar na formação de algum outro sistema evolutivo, onde esses resíduos vão ser trabalhados novamente. Outro grande sistema evolutivo. Né? Assim, Assim como
esse é o resultado de um grande resíduo de um sistema Isso, anterior anterior. que Isso, né? A questão dos Asuras que você comentou, né? Os filhos das cadeias das trevas. É, que na verdade é treva, treva com o significado de aquilo que a gente não sabe o que, que é. Eles são resíduos de alguma coisa que aconteceu antes da gente imaginar que fosse existir o tempo, mas é a partir deles que dá o chute inicial desse grande processo evolutivo, e a partir do momento que ocorre o resgate dele, com certeza outras hierarquias deixarão resíduos e assim a evolução vai eternamente, né? Ou não sei é, se existe fim para isso, né? O creio esgotamento que kármico. não. O esgotamento kármico. A gente espera que não, porque aí a gente vai tendo oportunidade de ficar De indo e continuar vindo, ficar progredindo. indo e vindo, etc. Fazendo live, né? Aprendendo. E que isso não dê a sensação de enclausuramento para ninguém que queira que isso uma hora cesse. Né? Né? Porque a- quando a gente se volta para dentro, a gente abre um novo mundo, abre novos universos, novas possibilidades. Essa viagem interior ela é muito rica, mas a pessoa precisa ter o que explorar lá dentro, né? Por isso é bom O, esses momentos as pessoas vão descobrindo que existe muito a explorar lá dentro e vão aprendendo muito com aquilo que elas descobrem a respeito de si mesmas. o Renê, a gente acabou estourando aqui um pouquinho o nosso tempo. Eu acho que a gente já pode partir para as considerações finais, Ok, tá? Para a gente encerrar o assunto. E eu tô com a sensação de que deu algum probleminha na transmissão no meio aqui, tá? tá, Não tenho certeza. tá. Depois a gente confere, tá? É, como palavras finais, igual o René acabou de colocar, o karma, ele parece que ele, em última instância, ele nunca se extingue, porque a partir do momento em que você extingue o karma da sua personalidade, a sua personalidade, a sua pessoalidade, ela é ilusória, ela pertence a um período pequeno de condicionamentos de forma, tá? A partir do momento que os karmas relativos a essa fração de existência são sanados, a responsabilidade ela não diminui, ela aumenta, né? Então você passa a gerir o karma do entorno, até chegar na estrelinha da ponta da árvore de Natal, né? Relativo ao grande avatar do ciclo de Aquários, né? Maitreya, que ele, de alguma forma, para que haja a sua autorresolução por completo, ele depende da autorresolução de todas as frações existenciais que ainda tenham alguma pendência kármica, seja na individualidade, seja na coletividade. Então, os próprios avataras, por mais especiais, né, e com potencialidades das quais a gente nem imagina que eles tenham, eles também dependem do sucesso da nossa aprendizagem até, e da nossa evolução, até mesmo para que a gente possa compreendê-los, compreender. O avatar é o mesmo que, de alguma forma, realizar a metástase avatárica, né? É a mesma coisa que ecoá-los, é a mesma coisa que refleti-los em nosso interior, tá? E como o karma é uma lei complementar à dharma, que é a lei da própria existência, enquanto houver existência, a existência se ancorará tanto pelo dharma quanto pelo karma. E essa junção também sintetizando as possibilidades de destino, que é como se fosse uma estrada que se coloca à nossa frente, que é, é, pode ser atravessada através de caminhada, corrida, a pessoa pode parar no meio, a pessoa pode querer voltar
a pessoa que pode querer ultrapassar a margem, as ações, né? Mas ela vai precisar caminhar nessa estrada de qualquer jeito, né? Ela não tem escolha. As ações que estiverem de acordo com a natureza dessa estrada, do destino ou de alguma forma de Dharma, tá? Configurará em êxito. E as ações que de alguma forma desvirtuarem o que esse caminho espera de cada um de nós, tá? Configurará karmas, que são mecanismos de ação para nos trazer para o centro, para retificar, para transformar a nossa caminhada em justa e perfeita. Então, acho que é mais ou menos por aí. É isso aí, né, Caio? Acho que está bem colocado a sua posição. É, volto a dizer, eu acho isso tudo. Quanto mais eu vejo, menos eu entendo. É mais emocionante, parece a gente vai fazendo novas descobertas. Eu vejo na questão dos mapas astrais, a questão cabeça e cauda de dragão. Então, o movimento é aquela coisa da bolinha. A gente volta, depois a gente vai, depois a gente volta, depois a gente vai. E a gente vai aprendendo essa questão da polaridade que ela se estabeleceu no começo, lá da Lemúria. É como se a gente fosse obrigado a transitar por esses dois lados, para a gente entender o que é estar de um lado e o que é estar de outro lado, e a gente aprender a não julgar. O karma, Sim. eu acho fundamental essa questão do karma, a gente, o questionamento que ele nos leva, essa questão, tudo isso que a gente está levantando aqui, que a gente levantou, e muito mais que a gente ainda não levantou, mas ele nos traz a questão do não julgar. Embora o karma ele traga a ideia de julgamento, o que a gente tem a aprender com ele é a questão do não julgamento, para que a gente possa, Gerar o como você, equilíbrio. gerar o equilíbrio. Cada um de nós são vários de nós e a gente precisa unificar todos esses em função de uma única coisa, que é, que é o retorno à consciência universal, ou a própria questão do avatar. A gente só vai reconhecer o avatar quando o avatar estiver dentro de nós. Sim. Então, é necessário que haja esse trabalho, que haja um despertar, que haja uma busca, que haja um questionamento, para que a gente comece a despertar ou ter essa semente dentro de nós, para que a gente possa reconhecê-la quando ela acontecer do lado de fora. Né? É isso aí. É, É lindo, tá? Não tem outro nome. lembrando que tem uma semelhança muito grande entre o livre-arbítrio e a liberdade, né? Apesar de serem conceitos diferentes. E se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas entendem por liberdade, a maioria vai responder que liberdade é a capacidade e a possibilidade dela fazer o que ela quiser, né? Mas a liberdade não é fazer o que se quer. A liberdade é fazer o que se precisa ser feito, é o dever. Você é um ser liberto a partir do momento em que você é um ser conciliado com o seu alto dever, aquilo que é necessário ser feito. E o que é necessário ser feito? Aquilo que Dharma, a lei e o nosso eu sou espera com que a gente faça. O que o eu sou quer de nós? Ele quer ser, né? E para que o nosso eu sou possa ser, é preciso que todos os caminhos sejam desobstruídos. E na medida em que esses caminhos vão sendo desobstruídos, tá? Esse eu sou passa a ser em sua plenitude e ele se encontra com sua escala superior, o próprio Dharma, o próprio lei ou a própria divindade. É interessante, né? Nesse caminho a gente não pode. A liberdade não significa permissividade, Não, assim como rigor não significa rigidez.
A gente tem que tomar Perfeito. cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado nessas questões todas, que a gente pode acabar se enrolando, né? Mas é isso aí. É isso aí. Né? Então, Lembrando... muito bom, Renê. Ah, tá. Ah, pode falar, Não, nada. pode falar. Fala aí, depois eu encerro. Não, eu já ia mandar um abraço para todo mundo. Ah, não, eu também ia mandar um abraço para todo mundo. Fala você, eu encerro, então. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença, por acompanharem. Vocês desculpam, às vezes vocês fazem algumas perguntas aqui e tem um delayzinho, a gente não consegue ver na hora, a gente ainda está aprendendo a mexer com essas ferramentas, tá? Então tem um pouquinho de paciência. Agradecemos de coração a presença e participação de todos vocês e esperamos vocês aí para a semana que vem e vamos ver que tema que vai se apresentar para a gente conversar. É isso aí. Né? E da minha parte, a gente fala em julgamento, a gente fala em plano terreno, plano divino, corpo, espírito. Lembrar assim, um pensamento para a gente terminar nosso encontro de hoje, a questão do segundo trono. O segundo trono como sendo o plano, um plano que faz a interligação entre o espiritual e o material. A questão de karma, ou karuna, né, como o senhor do karma, estaria relacionado também a esse plano. Daí a cor azul, a cor do mar acástico, do oceano sem praias, da neutralidade absoluta. E também o plano da Mãe Divina. Por um acaso, amanhã, 13 de maio, é um dia dedicado à Mãe Divina. Maio, por ser o quinto mês do ano, associado ao quinto princípio, que a gente comentou fartamente aqui nessa live, e a questão o dia 13, associado ao arcano 13, a morte, como sendo a morte, na verdade, ela significando o final de um estágio de vida para começo de um outro. Né? Termina algo que termina num plano para nascer no outro. Então, 13 de maio é um dia estreitamente associado à Mãe Divina. Então, que a gente eleve nossos pensamentos em direção a ela, pedindo proteção e pedindo a bênção para esse mundo tão carente de paz, amor, sabedoria, compreensão, e que ela nos dê a possibilidade de sonhar com os anjos, sonhar com os nossos mentores, para que a gente tenha consciência de entender tudo isso e levar as nossas vidas da melhor maneira possível daqui para frente, né? Que a gente está passando num momento bem crítico da história da humanidade, onde cada um de nós precisa ter uma orientação que nos leve a contribuir para que tudo isso termine da melhor maneira possível. Tá bom? E boa noite, agradeço a todos de coração e até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.